Sou um oficial, um tenente sênior na Força Policial. Trabalhei como oficial de serviço estratégico em uma das seções de operação da Força Policial no distrito de Khmelnytsky, na Ucrânia. Lutei na Guerra do Afeganistão. Sou casado e tenho 3 filhos. Moramos em uma vila chamada Novaya Siniavka, na região de Starosiniavsky, no distrito de Khmelnytsky. Eu era um ateu convicto, mas minha esposa e seus pais eram crentes e sempre quiseram que eu fosse salvo. Um dia, em 16 de setembro de 1996, o pastor Nikolai Ivashenko, da Completo Evangelho Igrejana cidade de Mariupol, veio à nossa aldeia em visita a seus parentes. Minha esposa pediu que ele falasse um pouco comigo, mas com cuidado, porque naquela época eu era muito agressivo, sem temperança e rude. O treinamento que recebi do exército deixou uma cicatriz em meu caráter. Quando vi o pastor Nikolai, pensei, comigo mesmo, agora vou lhe dar uma lição. No entanto, Nikolai se aproximou de mim e começou a dizer algo e de repente comecei a sentir tanta paz, tanta tranquilidade em meu coração, uma coisa que eu nunca havia experimentado desde a minha infância. Eu estava acostumado apenas a dar ordens, receber ordens e cumpri-las cegamente. Fui treinado nesse tipo de ambiente no qual a interação humana normal era tão rara. Algo dentro de mim foi transformado enquanto eu ouvia as palavras de Nikolai. Eis quando ouvi a frase, agora vamos orar, repita comigo. Repeti a oração do pecador. O poder do Espírito Santo veio sobre mim e o Senhor me batizou no Espírito Santo. Desde então, dediquei minha vida a servir ao Senhor. Minha mãe reagiu a tudo isso com muita indignação, no começo, porque ela ainda não conhecia o Senhor. Mais tarde, a oposição no meu local de trabalho começou. Eles ameaçaram me demitir do emprego ou me rebaixar, eles até tentaram me fazer retroceder. Mas isso não me perturbou, nem me preocupei. Antigamente, eu provavelmente estaria em um estado de confusão. Abrir mão da minha patente de oficial, simplesmente por causa de algum tipo de incidente, para mim, parecia absurdo. A palavra de Deus diz que, se você for levado ao tribunal, não fique ansioso sobre o que dizer, pois eu falarei por você. Então, não estando preocupado com meu destino, eu disse, você não pode fazer nada comigo, porque o Senhor está comigo. Então, meus oficiais superiores tiveram que condescender com isso. Não apenas os colegas condescenderam com isso, mas também começaram a me ouvir, com prazer, pregar durante meu intervalo. Eu contei a todos sobre o Senhor, na esperança de pelo menos levar uma alma ao Senhor. Não vou continuar descrevendo as coisas horríveis que fiz antes do arrependimento, porque o Senhor me perdoou de todas elas. Louvo e agradeço ao Senhor por isso. O Senhor perdoa todo pecado, de qualquer um que se arrepende sinceramente. Eu digo a todos que Jesus Cristo é Senhor sobre todos e sobre os militares também. O Senhor ama a todos e a cada um da mesma forma. Já me perguntaram várias vezes, como você pode servir a Deus, sendo um militar manuseando armas? O fato é que a palavra de Deus nos ensina como servir ao Senhor. Quando João Batista batizou as pessoas no Rio Jordânia, os soldados se aproximaram dele e perguntaram, o que faremos? A resposta de João Batista a essa pergunta foi que eles deveriam se contentar com seus salários para que não mais reclamassem e para que não ultrapassassem seus limites. Não há lugar na palavra de Deus onde esteja escrito que os soldados não devem servir ao Senhor. Pelo contrário, sabemos, pelas Sagradas Escrituras, que 2 oficiais romanos se arrependeram e que eles e toda a sua casa serviram ao Senhor Jesus Cristo. Todo e qualquer crente tem um ministério discreto aos olhos de Deus. Eu contarei como o Senhor me ressuscitou dos mortos. Em 27 de julho de 1998, voltei para a casa do trabalho, para minha aldeia. Algo aconteceu comigo naquela hora. Não consigo descrever o que aconteceu comigo exatamente. Fiquei completamente paralisado e perdi a consciência. De acordo com o relato da minha esposa, depois que perdi a consciência, fui levado às pressas para o hospital, para a unidade de reanimação. O diagnóstico deles foi hemorragia cerebral.
Fiquei lá por vários dias em estado inconsciente. Fui transferido para a unidade de reanimação da Clínica Distrital de Khmelnytskyi. Os médicos continuaram a lutar pela minha vida. No entanto, o ataque cardíaco, que agora estava progredindo, não os deixou com uma chance de minha sobrevivência. Como descobri mais tarde, o médico diagnosticou uma hemorragia interna em 95% do meu cérebro. Todos os equipamentos e sensores que estavam presos ao meu corpo testemunharam a morte. Em seu relatório médico, os médicos diagnosticaram uma hemorragia que se espalhou por todo o meu cérebro. Todos os 9 testes feitos confirmaram a morte. Óbito registrado pelos médicos. Na verdade, o que aconteceu foi que a cada 15, 20 minutos meus colegas ligavam para o hospital para perguntar sobre minha saúde. Disseram a eles que eu não estava mais vivo, que eu já estava morto. No meu local de trabalho, o dinheiro já estava sendo coletado para meu enterro. Um caixão já foi encomendado para mim. O enterro vienense e todas as outras coisas necessárias para a ocasião. Em suma, a preparação foi feita para meu enterro. Na minha opinião, acho que a morte repentina de um policial tão saudável foi uma ocorrência muito impressionante, que pegou todos de surpresa. Isso ficou claro pelos vários telefonemas para o hospital dos meus colegas. Mais tarde, minha esposa me disse que ela orava constantemente a Deus pela minha salvação. Quando os médicos começaram a lutar desesperadamente para salvar minha vida, minha esposa ligou para o pastor Nikolai em Mariupol. Minha esposa contou a ele o que havia acontecido e pediu que ele orasse por mim. Enquanto ele orava, Deus lhe disse que a situação não levaria à morte, mas à glória de Deus. Ele acalmou minha esposa e disse a ela que um festival cristão estava em andamento na cidade de Mariupol, que todos os crentes orariam por mim. Eles oraram. Durante esse tempo, os eventos no hospital estavam se acumulando. Os médicos informaram minha esposa sobre minha morte e depois de 2 horas, ela foi autorizada a acompanhar meu corpo, na maca, até a porta do necrotério. Informações médicas sobre a possibilidade de uma pessoa morta retornar à vida. Para uma compreensão do ponto de vista clínico, fazemos referência a um diretório de publicações médicas. Na Enciclopédia Médica Concisa, publicada pela Enciclopédia Soviética, 1974, está escrito o seguinte: hemorragia cerebral é definida como a interrupção da circulação sanguínea normal no cérebro, que resulta na morte do material cerebral. Parte 1, página 506. A ressuscitação de um organismo, reanimação, é definida como a restauração de uma interrupção repentina ou perda total das funções de suporte à vida de um organismo. A morte clínica é o último estágio reversível da morte de um organismo desde o momento em que a respiração e a circulação sanguínea cessam até o início de mudanças irreversíveis no sistema nervoso central, após o qual a morte é referida como biológica. A duração da morte clínica depende da razão que deu origem ao desenvolvimento de uma condição terminal, a duração da morte, idade, etc. Em temperaturas normais, a morte clínica se estende por um período de 4 a 6 minutos, após o qual a restauração das atividades normais do sistema nervoso central se torna impossível. Os procedimentos de reanimação devem ser iniciados imediatamente após a morte súbita ter sido estabelecida. Também é recomendado não permitir a cessação completa da respiração ou dos batimentos cardíacos. Se os batimentos cardíacos não forem restabelecidos, os procedimentos de reanimação são aconselhados a continuar até que se mostrem eficazes. Sinais de eficácia: desaparecimento da cianose, percepção de suspiros espontâneos. Quanto mais cedo começarem, melhor o prognóstico. Pulsação dos grandes vasos sanguíneos de acordo com o ritmo da massagem. Estreitamento das pupilas. Se esses sinais não aparecerem em 20 a 25 minutos, os procedimentos de ressuscitação devem ser interrompidos. Parte 2, página 270-271. Sei que os médicos têm algumas regras que nunca podem ser violadas por ninguém em nenhum estabelecimento médico. Em suas regras, uma pessoa que esteja em reanimação em condição de morte biológica
não deve ficar lá mais de 2 horas e somente depois disso a pessoa pode ser transportada para o necrotério. Isso significa que, após estabelecer o fato de que Boris estava em um estado de morte clínica, os médicos lutaram por 30 minutos para salvar sua vida e, após estabelecer um estado de morte biológica, não menos que 2 horas se passaram pelo período de tempo em que ele estava na unidade de reanimação. O que significa que os processos irreversíveis e a morte da massa cerebral já haviam começado, visto que o tempo necessário para a ressuscitação após a morte clínica leva cerca de 4 a 6 minutos. Neste caso, a pessoa não poderia estar mais morta. A morte de Boris foi confirmada pelos médicos e pelo equipamento médico que estava conectado ao seu corpo. Eu vi o céu. Parecia que eu estava consciente, comecei a ver com meus próprios olhos o que aconteceu depois de um empurrão interno no corpo. Comecei a ver tudo como se fosse de cima. Minha alma saiu de mim e olhou para meu corpo. Médicos, em seus aventais brancos, se reuniram ao redor do meu corpo. Vários equipamentos estavam conectados ao meu corpo. Os médicos tentaram me trazer a uma condição normal. Eles correram e aplicaram todas as medidas possíveis. Mas todos os seus esforços foram em vão. Então comecei a ascender da terra. A terra ficou cada vez menor. Ficou tão pequena e então desapareceu totalmente. Meu transporte foi acompanhado por um assobio contínuo em meus ouvidos. Então acabei em um lugar extraordinário, que era tão iluminado, que comecei a me sentir bem. Vi uma escadaria dourada, que brilhava com raios de glória. A escadaria era bem larga. De cada lado da escadaria havia corrimãos dourados, ao longo, dos quais, do fim ao topo, havia anjos alados em roupas brancas, com cintos dourados. Seus cabelos eram brancos, seus rostos brilhavam tanto como relâmpagos, seus olhos eram como 2 lanternas. Eles tinham rostos humanos, suas mãos e pernas eram da cor de lascas de cobre brilhantes. Por fora, os anjos eram como humanos. Ao redor da escadaria e abaixo dela, havia um grande número de anjos, e seu número eu simplesmente não consigo descrever. Eles não tinham asas. Todos os anjos estavam cantando salmos, e, surpreendentemente, eu não sabia em que idioma eles estavam cantando, mas naquele momento eu entendi completamente as palavras do salmo. Eles cantaram: Ó, digno és tu, Senhor, de toda a glória e louvor. Tu, Senhor, criaste os céus e a terra. Tu és digno do nosso louvor. Então, eu vi uma luz extraordinária no final da escada. Mas a luz não era como a do sol, ou de um instrumento de solda, que tem um efeito prejudicial aos olhos. A luz era extraordinariamente brilhante, mas não machucava os olhos, quente, calmante, cheia de alegria e paz. Eu estava cheio de alegria, a tal ponto que meras palavras não podem descrever como eu me sentia. Minha alegria continuou a aumentar e não havia limite para a alegria que eu sentia. Eu não sei como descrever essa visão, esse sentimento em palavras, mas eu gostaria que você imaginasse a imagem que o Senhor me mostrou. Mais tarde, eu ouvi uma voz, vinda do lugar onde a luz maravilhosa estava, que disse: Meu filho, venha até mim e eu lhe mostrarei algo. Eu o ajudarei. Do grande número de anjos, 2 anjos caminharam atrás de mim. Um ficou à minha esquerda e o outro à minha direita, a uma curta distância de mim. Não virei a cabeça, não olhei para trás e não olhei ao redor, mas parecia que eu podia ver 360 graus ao meu redor. Eu não estava nervoso e não senti nenhuma forma de desconforto. Eu estava absolutamente calmo e tão alegre, a ponto de não conseguir descrever como me senti, nem naquela época e nem agora. Não fiz nenhuma pergunta a ninguém, como: onde se estou? O que aconteceu comigo? O que vai acontecer depois? Eu me senti completamente confiante em mim mesmo, como se estivesse em um lugar familiar. Eu me senti como se vivesse ali permanentemente. Então o Espírito Santo me transferiu para uma vasta planície aberta, na qual cavalos brancos muito lindos empinavam. No centro do campo estava uma grande cidade, em forma de cubo. Quando a notei, comecei a me aproximar dela, mas me aproximei dela de uma maneira diferente. Não como um homem normalmente anda no chão.
Eu me movia sem que meus pés tocassem o chão. Era como se eu estivesse deslizando. Os anjos me escoltavam. Quanto mais me aproximava da cidade, mais intenso era o deleite que eu experimentava, pelo que eu via. Havia muros muito altos que eram múltiplos em número e de várias cores. Havia 12 cores ao todo, que irradiavam e brilhavam como uma luz brilhante. Mais tarde, após minha ressurreição, quando estudei o capítulo 21-22 do livro de Apocalipse na Bíblia, encontrei uma confirmação do que tinha visto. Vi a fundação da cidade, que era feita de 12 pedras preciosas deste mundo. Vi um portão de pérolas, 3 em cada muro. O portão de pérolas era muito grande, mais alto do que 2 metros. Não os medi, mas uma pérola era maior do que 2 metros, na minha opinião. Vi apenas 6 portões, porque o Senhor me conduziu para dentro da cidade por um de seus cantos. Vi os 2 lados do cubo. Então o Senhor me conduziu por um dos portões para dentro da cidade. Quando passamos por eles, vi 2 inscrições. Uma delas estava acima do portão e a segunda estava sob o portão. Um dos nomes das tribos de Israel estava escrito acima do portão, e abaixo dele estava escrito o nome de um apóstolo. Infelizmente, não sei por qual portão o Senhor me levou para a Nova Jerusalém. Mas agora eu gostaria de saber isso. Quando entrei na cidade pelos portões, fiquei parado em admiração. A cidade era feita completamente de ouro. O ouro era tão puro e eu nunca tinha visto tanto brilho antes. Eu tinha visto como artigos de ouro brilhavam intensamente em uma joalheria, mas isso não era comparável ao que vi naquele momento. Ruas de ouro, casas de ouro, portas de ouro, tudo era feito de ouro, transparente como vidro. Eu nunca poderia imaginar que o ouro pudesse parecer transparente e tão puro. Li sobre isso na Palavra de Deus, mas não conseguia realmente imaginar. Para mim essa questão estava oculta. Eu simplesmente não conseguia imaginar como um metal duro poderia ser transparente. Agora que eu o vi, eu só queria tocá-lo. Toquei as paredes, entrei em algumas casas e examinei tudo. Não perguntei aos anjos para onde eu iria a partir daqui. Eu parecia saber o caminho. Fui tomado por uma sensação como se estivesse em um lugar só meu. Conforme eu continuava meu caminho para dentro da cidade, perto do centro, vi uma grande árvore em um ponto. A árvore tinha frutas em formato de pera. O tamanho da fruta era aproximadamente o tamanho de 2 punhos médios juntos. As folhas nela me lembravam as folhas de uma tilha, só que eram maiores e como folhas de bardana. Quando cheguei perto da árvore, quis pegar uma fruta dela e comecei a pegar uma. De repente, com entusiasmo, fiquei surpreso que a mão que estendi não era como uma mão comum. Era transparente. Quando eu estava prestes a colher uma fruta, o anjo que estava a uma pequena distância atrás de mim, no meu lado direito, estendeu a mão e me parou. Gesticulando com o dedo, ele me disse que, por enquanto, eu não deveria colher a fruta. Então, algo que eu não esperava aconteceu. Sem nenhuma forma de arrependimento, decepção pela ação do anjo, deixei a árvore. De modo geral, dentro da cidade, nunca experimentei nenhum tipo de desconforto ou desordem. Quando deixei a árvore, vi uma luz extraordinariamente brilhante no centro da cidade. Foi muito interessante que eu não vi nenhuma sombra, nem das árvores, nem das casas. Não havia sombras ali, e nem havia lâmpadas. Não vi o sol, nem nenhum objeto que desse luz, mas a luz era extraordinariamente brilhante e tão agradável aos olhos, a ponto de eu ficar tão encantado além da medida. Não consigo descrever adequadamente em palavras a condição extra incomum da minha alma. Quando vi o centro da iluminação, abaixei minha cabeça e senti uma vontade irresistível de dobrar meus joelhos. Mas o anjo me apoiou e ouvi uma voz. Meu filho, mostrei a você tudo o que é necessário para você neste momento, e você deve retornar agora para declarar minha glória, poder e domínio, para declarar tudo o que você viu e ouviu. Então, comecei a orar e implorar ao Senhor, pedindo a Ele que me deixasse permanecer lá onde eu estava. Eu clamei a Senhor, não quero retornar. Mas o Senhor disse, você tem uma esposa e 3 filhos. Você tem que retornar a eles, pois ainda não é hora de você estar aqui. Então, novamente comecei a implorar ao Senhor. Senhor, não quero retornar.
Permita-me permanecer ao seu lado. Mas o Senhor me disse: meu filho, seja manso e autocontrolado. Não murmure, volte. Você tem que declarar minha glória. Pânico entre a equipe do hospital. Num piscar de olhos, eu me movi no espaço a uma distância tão grande que vi a terra da qual eu estava me aproximando. Conforme me aproximava, vi a próxima cena. Meu corpo estava sendo levado pela equipe do hospital em uma maca para uma sala, onde corpos de pessoas eram mantidos. Alguns dos corpos tinham incisões feitas neles. Eu entendi que eles estavam me levando para o necrotério. Em outras palavras, olhando de cima, eu só vi como eles estavam me levando. Eu não vi precisamente que eles estavam me levando, porque o corpo estava coberto com um pano. Apenas os pés podiam ser vistos. Quando vi minha esposa chorando, acompanhando a maca, eu entendi que eu era o único sendo levado. Um dos funcionários do hospital estava confortando-a, tentando dizer a ela para não lamentar o incidente, e tentou impedi-la de entrar na sala onde eles estavam levando o corpo na maca. Eu vi isso como se fosse de cima. Eu entendi que eu estava sendo levado para o necrotério. Quando as portas à frente da minha esposa foram fechadas e a maca com o meu corpo já estava na sala, as pessoas começaram a se afastar. Eram os enfermeiros e enfermeiras que me levaram ao necrotério, que estavam confortando minha esposa. Quando vi tudo isso, senti um estalo ou mais precisamente um choque, e imediatamente entrei em meu corpo. Naquele instante, senti o sopro do vento, uma força enorme, que abriu as portas pelas quais meu corpo foi trazido. Essa força arrancou as portas de suas dobradiças e elas caíram no chão, e a força empurrou o carrinho com o corpo para fora do necrotério. Depois disso, levantei-me. A parte superior do meu corpo sentou-se no carrinho e o pano caiu do meu corpo. O ordenança, escorregando ao longo das laterais da parede, caiu, e a enfermeira também. Ambas ficaram lá em um estado de terror. Outra enfermeira veio e, quando me viu sentada, entrou em estado de choque. O mesmo poder sobrenatural fez o carrinho em que eu estava sentada ficar de pé, verticalmente, e eu fiquei verticalmente no chão com meus pés. Então o carrinho caiu para sua posição normal e rolou de volta para o necrotério. Eu queria ir, mas não conseguia. Meu corpo não respondia. Eu experimentei tal sensação, como se eu não estivesse em meu próprio corpo. Então comecei a orar porque meus sentidos estavam voltando ao normal. Eu vi tudo, reconheci tudo, ouvi tudo, mas não reconheci a voz que ouvi. Ela falou lentamente. A sensação era como se uma fita de áudio estivesse tocando em uma velocidade mais lenta do que o normal. Naquele instante, comecei a clamar ao Senhor, pois o Senhor me deu forças para andar. Quando terminei de orar, senti uma grande explosão de energia. Senti como se os cabelos da minha cabeça estivessem caindo e 1000 agulhas picassem minha testa. Recebi tal explosão de energia que senti como se meus pés estivessem no asfalto. Senti calor e um grande poder, da cabeça aos pés. Comecei a andar enquanto o Espírito Santo me guiava, na direção da sala do médico, onde todos os médicos estavam sentados. Inconscientemente, eu tinha uma orientação perfeita do layout do hospital, visto que estive lá em diversas ocasiões, como militar. Minha esposa caiu de joelhos agradecendo ao Senhor, porque Ele me ressuscitou para a vida. Quando ela voltou a si, pegou um pano e correu atrás de mim para cobrir minha nudez porque eu estava completamente nu. Enquanto eu continuava andando, a equipe do hospital correu em várias direções gritando. Alguns deles caíram enquanto outros se trancaram nas enfermarias. Minha esposa me alcançou quando eu estava me aproximando da sala dos médicos e enrolou o pano em mim. Cheguei à sala dos médicos e, com um empurrão suave, abri a porta da sala. Mais tarde, descobri que a sala foi trancada com uma chave pelos médicos e armários foram colocados atrás da porta por dentro para impedir a entrada na sala. A porta se abriu diante de mim com tanta facilidade. O poder do Senhor abriu aquela porta. Quando entrei no quarto, alguns funcionários do hospital estavam em estado de terror, enquanto no canto outros funcionários gritavam freneticamente: "Quem é você? O que quer de nós? Deixe-nos em paz." Eu os acalmei e disse: "Não tenham medo, me deem algumas roupas." Olhando para seus rostos,
Vi que estavam frios como pedra de medo e horror indescritível. Entendi que não fazia sentido explicar minha ressurreição a esses pobres médicos morrendo de medo. O que quer que eu tivesse dito a eles, eles não. Me ouviram de qualquer maneira. A única coisa que conseguiam ouvir era o bater de seus corações. Repeti: deem-me minhas roupas e eu irei para casa. Os médicos me deixaram sair rapidamente porque estavam em um estado de terror por causa da minha presença. Quando saí da sala dos médicos, fiquei um tempo no corredor e, surpreendentemente, meus primeiros 4 passos deixaram algo como uma marca de água para trás, embora eu estivesse completamente seco e o pano sobre mim também estivesse seco. Eu me vesti. Minha esposa ligou para um carro e fomos para casa. Colegas de trabalho atordoados. Eu estava a caminho, com saúde completa no banco da frente do carro. Ao longo da estrada, dentro do nosso distrito, por acaso dirigimos até um guarda de estrada, um oficial de inspeção de veículos com quem eu acidentalmente trabalhei. Quando ele me viu, ele caiu no chão. Ele ficou sentado no chão por um longo tempo, atordoado. Minha esposa me pediu para sair e dizer a ele: está tudo bem e que estou vivo. Eu disse: não farei isso, porque ele pode acabar morrendo de medo. O motorista que nos levou teve que dirigir até a cidade para tratar de alguns assuntos pessoais. Ele rapidamente os tratou. Continuamos nossa jornada para a vila e um policial por quem passamos em seu carro aumentou a velocidade e nos alcançou para poder me ver melhor, para ter certeza de que eu era realmente o cara. Ao me ver, ele tirou o boné, enxugou o suor do rosto, deu de ombros e seguiu em frente. Depois que cheguei em casa, literalmente falando, em 30 minutos meu superior veio até minha casa para descobrir se eu estava realmente vivo ou se o policial que nos encontrou no caminho estava louco. Eles simplesmente não conseguiam acreditar que depois de tudo o que aconteceu, eu não estava apenas em reanimação, mas também em completa saúde em casa. Eles não conseguiam entender isso. Quando saí para cumprimentá-los, eles ficaram com medo e começaram a recuar, como se tivessem visto um fantasma. Pedi que se sentassem e comecei a falar com eles sobre minha ressurreição. Eles começaram a balançar a cabeça, mas seus rostos revelavam tanto medo que tudo o que eu dizia a eles não acreditavam em uma palavra, nem sequer ouviam tudo o que eu dizia. Eles tentavam ir embora o mais rápido possível, para que não ficassem perto de mim por muito tempo. No dia seguinte, quando cheguei para trabalhar, meu superior não me permitiu começar minhas tarefas. Ele disse: não posso permitir que você trabalhe, porque depois de hemorragia cerebral e outras doenças semelhantes que o médico descobriu em você, você deveria ter sido categorizado como inválido, considerando sua morte e misteriosa ressurreição. Mas você acredita no que vê? Perguntei a ele. Eu acredito, ele disse. Você pode me ouvir? Eu posso ouvir você, ele respondeu. Você consegue me ver? Continuei perguntando. Eu posso te ver, ele disse. Então me belisque, talvez você não me veja bem. Eu sou tão saudável quanto você, eu disse a ele. Isso é impossível, ele disse. Deduções pelo comitê médico. Completamente saudável. Pode continuar o serviço. Por 2 semanas, 15 comitês médicos diferentes fizeram exames médicos em mim para determinar se eu poderia continuar em serviço. Os médicos queriam provar que pelo menos alguns efeitos colaterais deveriam existir, e que era impossível que tudo simplesmente desaparecesse sem deixar vestígios. Mas em todos os seus raios-x e suas investigações, testemunharam apenas a saúde completa. Uma equipe de médicos, principalmente psiquiatras e neuropatologistas, chegaram a uma opinião comum que eu estava absolutamente bem, que eu poderia ser admitido em uma equipe de astronautas. Fui autorizado a continuar meus deveres como oficial de plantão no escritório de polícia do distrito. Os médicos chegaram à conclusão de que estou bem. No entanto, até o momento, todos eles estão em um estado de confusão. Enquanto o comitê médico estava realizando suas tarefas e os médicos afirmaram que eu estava completamente bem, eles não acreditaram em seus olhos. Alguns deles disseram que se eles não tivessem corrigido pessoalmente o diagnóstico com
base nos raios-x, cardiogramas e muitas outras investigações. Eles não teriam acreditado. Como coágulos sanguíneos dentro do cérebro podem desaparecer por si mesmos sem quaisquer procedimentos cirúrgicos. Os médicos me pediram para ficar em silêncio sobre tudo isso, ou então as pessoas pensariam que eu era louco. Mas eu sei que toda mentira é um pecado, como está escrito na palavra de Deus, que todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo, e que eles não herdarão o reino de Deus. Eu disse aos médicos, pela própria razão pela qual estou na terra, depois de tudo o que aconteceu comigo, não me dá o direito de permanecer em silêncio. Pois como está escrito na palavra de Deus, que se você permanecer em silêncio, então pedras cantarão. Eles responderam, bem, isso é problema seu, não registraremos sua ressurreição. Mas o médico que me tratou passou o diagnóstico e depois certificou a morte. Todos se arrependeram. Todos aceitaram o Senhor Jesus como Salvador. Gostaria de dizer algo adicional, que Deus não ressuscita uma pessoa somente para deixá-la aleijada. Ele me ressuscitou para a vida e me deu cura completa. Afirmo esta declaração de que Deus não é um ser abstrato. Ele é uma personalidade que falou comigo. Ele é real e o céu é real. Se você se sentiu impactado por esse testemunho, inscreva-se no canal. Deixe seu like para receber as notificações quando um novo vídeo for postado. Deus abençoe.